Você passa isso aí para cima e para mim, por favor. Mais um, tá? Eu tinha lá, mas é esse aqui. Você vai recobrar o seu tecido. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui o recurso parapsíquico dentro da parapercepciologia. O recurso parapsíquico é a técnica, dispositivo ou ação a maior da consim parapsíquica executada com meios além dos sentidos somáticos e com manifestações evoluídas de conteúdos resultantes, ultrapassando a forma dos parafenômenos. Então, é o problema do recurso extra-matéria, extra-percepção somática. Agora, o recurso parapsíquico extra, o monitoramento pesquisístico dos recursos parapsíquicos, o autodiagnóstico dos recursos parapsíquicos próprios, o uso consciente dos recursos da maturidade parapsíquica, o automonitoramento cosmoético constante quanto ao emprego dos dotes parapsíquicos, o autodiscernimento na dosificação das informações extrafísicas colhidas, a profilaxia dos estupros evolutivos, os recursos parapsíquicos de ponta, as mensagens parafenomênicas bem entendidas, o bom uso dos recursos parapsíquicos. E por aí nós vamos, dentro da parafatologia. Nós falamos então na taxologia sobre 12 categorias de recursos parapsíquicos funcionais, além dos parafenômenos em si, ultrapassando os sentidos do soma no universo interassistencial evolutivo. E dizemos no fim, o recurso parapsíquico, especialmente quando representando o extrapolacionismo paraperceptivo, significa alto nível de assistência e amparo de função por parte do amparador extrafísico. Você já emprega correntemente a pesquisa e aplicação dos recursos parapsíquicos extras em quais linhas de atuação intrafísica? Eu quero dizer que a Rosa pode trabalhar aí na trinomiologia, que faltam 3 só. Agora, esse é o verbete 1103, 4 páginas, 41 logias e 8 máximos. Eu não sei se bate com vocês aí. Se você bobeou, então pode ter sido na remissiologia. Olha a remissiologia, vê se você marcou. Ah, é 43? Então o meu aí está errado. Mas agora os 8 máximos, urubu serva. Vê bem. É? O meu aqui, deixa eu ver se são 8 às vezes, que eu contei aqui rapidinho. Não, vocês têm razão, são 7. É eu que não passei para lá. Parabéns. Vocês são ótimos. Vocês estão olhando com detalhes. Eu não, eu faço isso tudo rapidinho. Agora aqui pergunta. Se, como relatou, perdemos peso com ectoplasmia, analogamente, em caso de neuroectoplasmia, perdemos neurônio, não é bem que perde neurônio, mas a pessoa fica um pouco defasada no ponto de vista de pensenologia. Isso é temporário, mas às vezes existe, porque está mexendo justamente na sede de pensenização e de vitalidade. Né? Isso aí é que é o problema. Mas perder neurônio não é bem assim. Perde a possibilidade de uso temporário da situação até a pessoa recuperar. Ela fica em convalescência.
Outra pergunta, na prática do arco voltaico entre duas consciências, é necessário as duas consciências estarem presentes no interfício, diz, fisicamente próximas? Sim. O arco voltaico é uma técnica direta, a distância é só exteriorização de energias conscienciais. Caso contrário, essas pessoas, se elas estiverem fisicamente distantes, a repercussão da prática não será a mesma? Não. Quando você está fazendo a repercussão, você está mandando a energia à distância. Isso é exteriorização de energia. Agora, lembre-se, a energia não tem tempo nem espaço, mas o arco voltaico, ele implica numa opção de coisa. Você que perguntou isso aí, eu vou te pedir para você olhar bem, segunda-feira, como é que eu faço o arco voltaico. Olha as implicações, decorrências, efeitos, consequências e direcionamento dos processos da técnica. Por isso que eu vou dar, porque a técnica é complexa, não é simples assim não. Estado vibracional é muito mais fácil. Com que idade o senhor percebeu o desenvolvimento do parapsiquismo? Qual o fenômeno? Existe alguma dieta capaz de catalisar o processo parapsíquico? Dieta é besteira. A única coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, toda dieta é importantíssima para a pessoa sobreviver e manter o corpo humano. Mas do ponto de vista de parapsiquismo é bobagem. Não existe coisa que você come uma cebola e você vai ficar mais projetivo. Isso aí eu já falo lá no Projeciologia, não existe isso. Agora, com que idade eu percebi o desenvolvimento? Aos 3 anos, houve uma alteração na minha vida. E eu comecei, então, a expor mais as minhas coisas. A casa da minha mãe e do meu pai, eles mudaram e fizeram uma casa em cima de um cemitério. Isso foi em 1935, eu tinha 3 anos. Quando a gente foi para lá, uma das minhas avós tinha sido enterrada perto de uma das portas da cozinha, para vocês terem uma ideia. Agora, com isso, lá tinha latinha, latão e lataço, tinha de tudo. Desde processo, por exemplo, de coqueiro, de cemitério, jatubá, pé de jatubá, que era do cemitério. E o meu pai, então, conservou aquilo e eu subia no pé de jatubá e comia jatubá, que tinha participado durante dezenas de anos dos cadáveres lá, da coisa toda. Agora, o que se passa? Com isso, com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo. Mas o primeiro fenômeno que aconteceu comigo foi retrocognição. Eu comecei a lembrar de coisas que aconteceram antes de eu nascer. No início todo mundo achou que eu era doido, porque eu fui tirado a fórceps de qualquer maneira no parto, e a minha cabeça ficou toda rachada. Agora, com isso, eles acharam que eu estava doido. Agora, com o tempo, viram que eu não estava doido, não. Então, isso foi a minha bênção, é o que me ajudou. Senão, eu estava no buraco. Agora, o que eu vejo é o seguinte, as pessoas, elas já podem nascer com parapsiquismo desde que esteja no braço, como recém-nascido. Isso varia ao infinito. Tudo depende do nível de lucidez básica da consciência. Já conheço um pouco agora, então dieta é bobagem, não é por aí não. Qualquer coisa que você quer ver como é que desenvolve isso aí, veja o meu livro Projeções da Consciência e depois veja o livro Projeciologia, lá a gente dá as técnicas. Já conheço um pouco a Conscienciologia e estudo em casa. Sou cuidadora de minha mãe e gostaria de saber se posso fazer o arco voltaico nela, tendo em vista que ela possui marca-passo, tem apenas um rim que tem um stand para não entupir, tem pressão alta, tem labirintite, dor de cabeça e torturas diárias e tem 80 anos. Eu estou um pouquinho melhor, coitada, porque ela aqui está brava, né? Apesar de todos esses fenômenos, ela o supera e toca a vida, mas às vezes tem um pouco de depressão. Gostaria de ajudá-la um pouco mais. O que o professor sugere? Arco voltaico, faça nela, com boa intenção. Você vai ver o resultado. Agora, ó, deixe que ela siga os resultados do arco voltaico com você. Pergunta o que ela sentiu, deixa ela participar do arco voltaico. Isso vai ajudar tudo que ela está sentindo, vai melhorar tudo. As sessões de consciência terapia podem ser realizadas à distância, via Skype, por exemplo, ou apenas em encontros presenciais. Moro em Salvador e que eu saiba não há consciência terapeutas aqui. Seria bom você endereçar isso aí para a OIC, que isso aí eles é que tem que falar, porque eles é que estão atendendo, são os consciência terapeutas.
É a Organização Internacional da Consciência Terapia. Fala com eles que tem telefone disso, número, tudo, processo de www, tudo aí, tudo quanto é lado tem. É só pegar nos livros que está lá, OIC. Como podemos sentir as energias das outras pessoas fazendo uma competição ou comparação em negativas ou positivas quando estão fazendo caminhada ou estão nos centros comerciais? Só Depobanca quem tem competência. Se você entrar nesse, você pode pegar uma porção de assédio. Você está preparado para isso? Se está, arranca o sutiã, joga longe e meta os peitos. Isso aí é que é a orientação da medicina. Quando a pessoa está boa, já saiu da convalescência. Quero que o professor explique o que é e como ocorre o bloqueio encefálico através das energias. E com esse bloqueio, o que acontece na mente, o que não acontece na mente. E no que isso atrapalha a pessoa? O Marco Boltaic resolve isso. Olha, eu vou explicar mais uma vez o que é isso. Uma pessoa, por exemplo, ela pensa mal dos outros, ela fica com raiva, ela tem um breakdown qualquer. Então, o que se passa? Numa condição dessa, ela vai piorar o processo da cabeça dela. Sendo assim, quando ela piora a cabeça, ela vai ficar então com energias gravitando negativamente na cabeça dela. Com o passar do tempo, isso acumula. Agora, o arco voltaico não conserta essa pessoa para ela melhorar mais a ideia dela, nada disso não. Conserta temporariamente, limpando aquilo que está sujo. Então, tira a sujeirada da cabeça dela. O arco voltaico é para isso. Agora, não faz a pessoa pensar bonitinho e tudo, não. Quem faz pensar bonitinho é a própria vontade, a consciência, a intenção. De modo que não dá. Agora, ó, eu não sei, mas nós estamos offline, só sem internet. Então, eu não sei se isso que eu falei, se foi só, ficou para vocês, tá certo? Vocês guardam o que eu falei, porque feliz ou infelizmente, hein? Eu sei, mas eu estou falando a hora, nesse instante. Agora, outra coisa. Consciência, a revista Consciência acabou de sair, está aqui. Volume 12, número 2, abril a junho de 2008. Temas da Conscienciologia, a importância do latino desenvolvimento mental somático. A contribuição da escola de projeção lúcida para a autopesquisa da lucidez. Programas parasociais, as bases teáticas para o estado mundial. Técnica de análise algorítmica dos materpensantes, o instrumento autoconsciencioterápico. Resenha heterocrítica da obra Universal da Destruição dos Livros, do Fernando Baez. Muito interessante aí. Ambiente extrafísico do Centro Educacional e Autopesquisa do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia de Curitiba. Está suculento esse exemplar, essa edição da revista Consciência, que é a nossa revista técnica aqui do CAEC. Vale a pena ver esses detalhes. E tem muita coisa para ser vista aqui. O que eu estou falando é apenas um resumo. Eu só li assim, en passant, o conteúdo dessa edição. Vale a pena a gente ver. Valdo. Pode falar. Aqui na página 51, o item número 8 ali das 12 condições. Herança parapsíquica, o autorrevezamento multidimensional autolúcido, o entrosamento parafisiológico da paragenética, a genética e a família nuclear. Essa segunda parte, principalmente, aí, você podia dar uma... O caso é o seguinte, o entrosamento parafisiológico da paragenética, a genética e a família nuclear. Veja, é isso que eu estava falando aqui a meu respeito. Quando eu tinha 3 anos, eu comecei a falar da família, porque a criança, quando nasce, ela só tem a família nuclear, não tinha nada. Então, eu comecei a fazer observação sobre meu pai, minha mãe, antes de nascer, depois o que acontecia com aquilo, como é que era, depois as coisas que estavam acontecendo fora do corpo que eu via, os negócios, por exemplo, que quando eles começavam a ter a orquestra lá em casa e começava a tocar e pegava aquelas músicas do passado, fazia evocação, aparecia aqueles caras velhos, tudo que viveram na cidade de Monte Carmelo. E eu via todo mundo ali fazendo pressão, tudo com Sener, querendo energia.
E era só eu que via. Agora, o melhor da história, quando aquela música ia à noite, eles, às vezes, eu saía do corpo e encontrava lá, ficava lá no meio deles. Você está entendendo? Tudo isso acontecia comigo. E eu ia falar, o povo falava assim, o menino está bem pirado, esse negócio dele ter nascido, quebrou a cabeça, chorou durante 11 anos, é isso que deu. Agora, com o tempo, os fatos foram a meu favor, né? A gente comprovou. Então, é isso que eu estou falando, a minha paragenética, que é a lembrança, antes de nascer, me ajudou 100% nesses fatos todos aí. Mas nesse caso, o entrosamento seu se deu também, acho mais por causa da sua herança paragenética. Pois então, mas o que nós estamos falando aí é justamente isso, né, João? Olha só, o entrosamento parafisiológico da paragenética, a genética e a família nuclear. Agora veja, o meu parapsiquismo é paragenético também, você esqueceu dessa. Tudo é a mesma coisa. Você é o seu passado. Seu presente é apenas uma réstia da sua realidade. Uma fímbria, você está entendendo? Uma linha, um vestígio recente da sua realidade. Todo mundo aqui já pensou, milhares de vidas é que foi feita a composição dessas personalidades. Agora, atualmente estão aqui, arranjaram um corpo, fica essa cabeça de fora aí, fazendo coisa. Isso aí é... Só para o inglês ver, isso aí é... O que interessa é o que está atrás do tampo da cabeça, atrás da testa. Mas tudo é bobagem, tudo é secundário. Isso é a genética, o corpo. Agora, é muito importante, né? Amanhã eu dessomo, vou querer falar com vocês vão me dar banana de tudo quanto é jeito, não vão querer me escutar, vai ser um negócio. Vai ter uma barreira entre nós. Agora, vai ser bom para vocês, né? Porque eu não preciso estar chateando. Vai ser mais chato. Agora aqui não, eu chateio vocês todo dia. É necessário, faz parte do serviço. Mas, olha, de modo geral, você entendeu? Então, o parapsiquismo, o processo, por exemplo, dessa lucidez que a pessoa tem, tudo isso depende do passado dela, que é o parapsiquismo, que é também toda essa holobiografia. É o saldo, né, Walter? É o saldo. Agora, o que eu vejo é o seguinte, nós hoje temos lucidez disso. Na hora que você tem lucidez, você começa a pensar sobre o assunto. Na hora que você começa a pensar sobre o assunto, isso expande, há um desenvolvimento. Antes a gente não expandia, porque ninguém pensava nisso. Na hora que você começou a descobrir, a identificar a realidade disso, e começou a pensar, a tendência é desenvolver. Vai haver uma evolução, um progresso. Isso é inevitável. É o que está acontecendo aqui. Agora, conosco, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos potencializando esse progresso através das tertúlias, dos cursos, dos livros, dos debates. Esse é o caminho. Para você falar mais sobre essa barreira que vai ter depois da comunicação, porque a barreira vai ser minha para falar com vocês. É igual um amparador que tem dificuldade para falar com a gente, né, no caso. Agora, é de vocês para falar comigo, porque vocês estão tão perturbados com a sua dor de barriga que nem liga para o amparador ou um amigo, né? Amigo oculto. A gente virou amigo oculto que não aparece nunca, então é um negócio. Você está falando depois dessomou, vira amigo oculto, na maioria. É que eu pensei que você estava falando depois que nós todos nos dessomamos. Não, sou eu que vou ressomar. Quem é o mais velho aqui? Tá bom. Tudo baseado em fatos. Tem gente que quer ir para lá mais cedo para ter logo o segundo curso de, intermissivo, mas não adianta, isso é bobagem. Não é por aí. Vamos devagar com isso. Tem que esperar a hora certa. Pode falar. Eu queria saber o que o arco voltaico pode trazer como benefícios para uma pessoa que tem mal de Parkinson. Sempre vai ajudar, porque o mal de Parkinson, com o tempo, ele acumula as energias negativas. Toda doença que mexe na parte neurológica, principalmente os dois córtex, os dois hemisférios cerebrais, o negócio é brabo. Então sempre vai ajudar. Limpa. Vocês vão ver aqui, quando eu começar a fazer, vocês vão começar a ver muitos casos, vocês vão entender o que a gente está fazendo. Falando agora. Por isso que é que eles me pediram
Quem me pediu, falou assim, não, eu quero entender mais o arco voltaico. Faz publicamente, porque assim todo mundo vai entender, a gente discute, a gente debate. É o nosso negócio, né? Quando o senhor fala... Eu só falei com ele o seguinte, não me peça para sair do corpo lá, porque não vai dar. Eu só exteriorizo a energia, tá certo? Quando o senhor fala que a energia gravitante vai formando o bloqueio encefálico... Gravitante é porque ela fica ali, é igual do poltergeist, ela fica na cabeça da pessoa. Ela vai densificando. Quase sempre por pensamentos nosográficos, pensenes patológicos. Aquilo fica. Então, ela vai densificando e aí a sinapse... Não, ela vai, aquilo enraiza, vai ficando... A pessoa começa a ficar perturbada, dá alteração, vai mexer nos neurotransmissores, nos hormônios, em todo o processo da linfa, o sistema, os órgãos do corpo, com o tempo vem tudo. A maioria de tudo quanto é doença mais séria, quando não é trauma de acidente, é isso. Maioria. Sim, mas a ideia que está por trás é a densidade de energia. Não é só a densidade. Vai densificando. É a ruindade da energia. Entende? É a energia que não presta. A hora que voltar aí, a conversa à distância, você me fala. É a ruindade da pessoa, a anticosmoética, a patologia, a nosografia, a nosologia, a doença, o pensou desequilibradamente. É isso. Isso aí aqui é o pior. Por que é que eu vivo falando? Pense bem de tudo e de todos, que aconteça o melhor para todos. Olha a cosmoética. Então, assim, isso não tem relação direta com a densidade da energia? Não, você pode ter uma energia desse tamanhozinho, ali, terrível, igual um veneno que mata na hora. Então está mais densa ali, né? Uhum. Agora, se você tem aquela pequena e você vai densificando aquilo a partir dos anos... Aí piora mais ainda. Piora tudo. Aí o negócio não é fácil. Agora, o problema todo é o seguinte, a pessoa pode falar assim, mas vem cá, como é que a gente vai entender uma coisa dessa? É fácil. A pessoa está aí, está entregas baratas, às vezes, 3 dias. Você vai lá, faz um arco voltar que ela melhora na hora. É um milagre. Isso aí é um dos milagres que a energia faz, é um dos mais patentes e óbvios. Depois da materialização, de efeito físico, essa coisa toda, é isso. Está na cara. Agora, o problema é que as pessoas não pensam nisso. Por exemplo, esse negócio de eu exteriorizar a energia aqui e julgar em cima de você. As pessoas sentam. Mas isso é pouco. Fica só nisso. Elas sentem sentadas aí. Elas sentam. Mas não leva aquilo adiante. A maioria ainda não tem noção de fazer uma emenda numa rede de fatores e de eventos e de repercussões e de efeitos disso. Ela não pensa. Sendo que a vida humana é uma vida energética. Então, fazer isso que tu está falando é o quê? Pegar essa energia que você sentiu e não, ela começar a raciocinar, ver isso tudo. Por exemplo, chega perto de você e fala assim, Rosa, eu agora que vou mandar energia, manda para você, vê o que você sente. Por isso que é bom, os problemas da dinâmica, tudo é para isso, para desenvolver. Agora, veja, o tempo todo você está mexendo com energia, seja consciente ou inconscientemente. A vida humana é assim. Agora, veja, a energia é um instrumento da consciência, não é outro, não, é energia. Tudo mais, tudo. O corpo é instrumento, tudo é produto da energia. Tudo quanto é matéria, tudo que existe. No cosmos existem 2 realidades. Você e a sua energia consciencial que você tirou da imanente. Então, é você e a energia imanente. É a humanidade e a energia imanente. Tá certo? Humanidade que eu estou falando, cósmica. Quer dizer, para as populações do cosmos. Estamos online. Então, agora seria bom eu repetir aquilo para a pessoa. Foi só a última que saiu ou já estava há muito tempo? Só a última. Então, eu vou repetir aqui a última e responder as outras agora. Quero que o professor explique o que é e como ocorre o bloqueio encefálico através das energias. E com esse bloqueio, o que acontece e o que não acontece na mente.
E no que isso atrapalha a pessoa? O Marco Voltaico resolve isso. Vocês viram que ele começou impondo. Quero que o professor explique. Olha, vou obedecer a você, que eu vejo que você é autocrata e merece. Então veja bem. Porque agora, né, estão falando, ele vai ouvir, não é isso? Como é que ocorre o bloqueio encefálico? Uma pessoa pensa ruim, por exemplo, um autocrata. Começa a pensar mal dos outros, começa a exigir muito dos outros. Aquilo vem energia negativa, fica lá nos 2 hemisférios cerebrais dele. Com o passar do tempo, ele insiste com aquilo vai acumulando. Chega então um tempo, às vezes, que a pessoa fica com bloqueio de energia durante anos, durante meses, durante semanas, durante dias, durante horas. Isso varia infinito. Então, por isso que tem assédio de 1 minuto, de 5 minutos, de 5 horas, de 5 dias, de 5 semanas, 5 meses, 5 anos, 5 séculos. Eu não sei, 5 milênios eu ainda não vi, mas 5 séculos eu já li. Então veja, isso aí tudo é o início do bloqueio encefálico. E é o que mantém o bloqueio encefálico. Por quê? Isso é o autoassédio, é a falta de autocrítica, e a pessoa então com isso, ela arranja o heteroassédio. De modo que o problema é esse. Agora, isso atrapalha demais, porque tudo prejudica. Aquilo ali vai influir no corpo da pessoa, nos órgãos e sistemas do soma dessa pessoa, tudo melhora. Agora, o que se passa? O arco voltaico não vem e não melhora a pessoa toda, não. O arco voltaico vem e limpa. Agora, vai depender da pessoa, o que ela pensioniza, qual a intenção dela, qual a vontade, o que ela aplica, qual a determinação que ela tem na vida dela. Às vezes você limpa a pessoa, no outro dia ela está do mesmo jeito. Às vezes não está do mesmo jeito, porque ela estava 3 meses, então ela arranja de um dia para outro, ela já arranjou um pedaço. Você está entendendo? Isso é muito comum. Outra pergunta. Ao fazer uso de energias, algumas vezes tem a sensação de ir aumentando de tamanho, ficando gigante. Ao mesmo tempo, sinto que o soma vai diminuindo. Isso tem algum significado? Tem significado total. O nome disso é ballonnement. Você vai aumentando, você vira um balão. Isso é normal. Há séculos que já se fala nisso. Todo mundo que já mexe com energia conhece isso aí bem. Agora, veja, o significado disso é porque você tem uma predisposição à descoincidência. Abra o olho com isso, vê se você não está fazendo projeção ou qualquer coisa. É bom você estudar o livro Projeciologia e ver lá o que a gente está falando sobre 54 fenômenos que tem lá. Um deles é justamente esse do ballonnement, ou ballonamento, que você fica tufado, seu corpo fica tufado, aumenta, expande, engorda. Você então fica com obesidade sem estar. Vê se me entende, parece que você ficou obeso. É apenas de energia, é o processo do psicossoma e das energias do energossoma. Você cita o ambiente familiar seu como musicista e muita música, por outro lado, um ambiente pesadíssimo, cheio de concener. Até que ponto a música, no caso, ajuda a limpar os ambientes? Ajuda sim, mas também piora tudo. Você já viu um happening que tem o rock, hard rock, cheio de cocaína? Só piora todo mundo, não melhora ninguém. Besteira. Música, depende que música que é. Outra coisa, música do sensei, que é clássica, é um pedido e evocação da baratosfera. Sensei, olha bem quem é esse cara. Cuidado, se você tem música dele em casa. E, no entanto, é um grande compositor clássico, mas as músicas são horríveis. Outra, o próprio Wagner tem música que não vale a pena não, são as que o Hitler gostava. Tem coisa muito negativa. Agora, lá em casa, o que se passa? O que era ruim lá é que tinha música semiclássica que a orquestra tocava, mas a maioria eram músicas regionais, locais, fazia evocação daquele povo que morreu, porque música... E outra coisa, naquela ocasião todo mundo era tarado com esse negócio de música. As famílias tinham orquestra em casa, aquela coisa toda. E outra coisa, lá em casa a orquestra é que fazia a cortina sonora dos filmes mudos. Eles é que faziam a música dos filmes, do cinema. É sempre que tinha que passar o filme. Né?
Tem uma prima, 25 anos, com câncer de mama. O tumor tem 8 centímetros e apresenta resistência ao tratamento quimioterápico. Qual a melhor forma de assisti-la? Vai lá e passa um arco voltaico nela que vai ajudar, pelo menos para melhorar o holopensene dela, para que o tratamento obtenha resultado. Isso é uma saída. O arco voltaico pode melhorar as energias gerais da pessoa, vai fazer a predisposição dessa moça para o tratamento. Valdo. Isso é uma coisa óbvia. Valdo, aqui. Pode falar. Só para esclarecer o telitertuliano que perguntou a respeito de consciência terapia à distância, a OIC não faz nenhum atendimento virtual ou à distância. Os atendimentos são sempre presenciais. Muito bem. Eu sei disso, não quis falar, porque vocês é que tem que falar. Tá. Agora, uma coisa que vale a pena chamar a atenção é que tem os atendimentos intensivos de consciencioterapia. A pessoa pode vir para cá e passar uma semana, ela vai ter aí... Numa semana pode dar muito resultado. Ah. É verdade. Professor Valdo, Agora, sim. aqui no B. Bem, Aqui. Na página 51, no item 2 da taxologia... autodefesa parapsíquica. No emprego de recursos parapsíquicos do passado pessoal nas tarefas da interassistencialidade. Então, eu queria saber se existem sinaléticas parapsíquicas que a pessoa traz de uma vida para outra. No meu caso, tem um monte delas. Isso é muito comum. Sim. Muitos de vocês têm, mas é que vocês ainda não identificaram a sinalética. Eu acho que eu identifiquei uma, mas eu estou achando que... Por exemplo, o meu manto é a sinalética. É uma sinalética. E esse, mais de 1 milênio. E eu queria fazer uma pergunta, tem a ver com o livro Conscienciograma, sobre esse assunto. Na folha de avaliação número 58, na parte de comunicabilidade, parapsiquismo, intercâmbio multidimensional. Então, a pergunta é 1155, fala assim, qual a sua sensibilidade, o período de atuação, os tipos de sinais, o mapeamento parafisiológico e as aplicações teáticas da sua sinalética parapsíquica. Eu queria entender melhor o que é mapeamento parafisiológico, o que seria assim, eu acho que eu sei mais ou menos. Você sente o quê? Você sente um arrepio nas costas? Você tem uma pressão na cabeça? Há algum processo de manifestação ocular? Mas isso seria fisiológico? Por que parafisiológico? É parafisiológico, porque uma boa parte disso você está pensando que é físico e não é nada. É nesse sentido. Então, se eu fizer esse mapeamento, significa assim, olhar... Você tem que fazer um mapeamento que envolva tudo. Olha bem o tamanho da pergunta que você deu. Sim. Envolve tudo que você tem. É a multidimensionalidade, o seu holossoma, o que você sabe, tudo entra ali, né? Tá certo? Valdo, aqui não. Na página 50, na primeira linha, o esforço da recuperação dos cons ligados ao parapsiquismo. Eu já vi você falar que algumas pessoas, é a primeira vez que estão trabalhando com o parapsiquismo nessa vida, né? Como que é essa recuperação de cons em relação Uma pessoa, por exemplo, é a primeira vez que ela mexe com isso, o primeiro curso intermissivo que ela tem. E a primeira vez que ela vai fazer a TENEPS. Então, ela começa a fazer a TENEPS, ela começa a recuperar os cons, a lucidez aumenta. Mas mesmo para aquela que é inicial, noviça, que não sabe nada, novato. Mas esses cons em relação ao parapsiquismo? Pois é, com a TENEPS é própria para isso. Em relação ao curso... Todo dia a pessoa está trabalhando ali com um amparador. Olha o parapsiquismo funcionando. Sim, mas seria em relação ao que ela aprendeu no curso intermissivo, então? Não, é em relação aos milhões de vidas que ela teve, ou de experiência que ela teve. Sei lá quantos milhares de vidas a pessoa teve. Desde a época que ela era bactéria até agora, deve ser bilhões de vidas, né? Sei lá. Então o problema é esse. Entendi. E como é que são essas aulas ou instruções sobre parapsiquismo no curso intermissivo, para a consciência que nunca trabalhou com isso? Como é que eles abordam isso? Eles abordam, por exemplo, nesse planeta, às vezes num outro planeta, abordam nessa dimensão, noutras dimensões. Às vezes tem lugar, por exemplo, que está tão densa a situação que vem a própria consciência como se fosse materializar. Ela tem que ficar toda densa, se corporificar para aparecer lá. Tudo isso tem. Muita gente aqui teve aula disso. E viu isso de perto. O workshop, para o workshop. Workshop extrafísico sobre esse assunto.
Agora, o problema é entender isso e funcionar. Agora, ó, a tertúlia não resolve as coisas básicas da vida da pessoa, não. O que resolve é a vontade dela, é a intenção que ela tem, a tenacidade e persistência que ela se dedica, principalmente, começando não só pelo estado vibracional, mas pela prática da TENEPS. A TENEPS muda tudo. A TENEPS, a pessoa pode dispensar tudo quanto é religião, tudo quanto é seita, processos místicos, tudo isso. Ela funciona, ela atende a pessoa, ela expande o processo de desenvolvimento parapsíquico da pessoa. E tudo através da assistência. Enfim, a interassistencialidade é a panaceia universal. Ela cura tudo. Ajuda a outra pessoa que você melhora você. Essa é a regra. De modo que existe uma panaceia universal. Chama-se mega fraternidade. Esse é que é o verdadeiro amor. Val. Quer falar? É você? Eu? Tá. Aqui na taxologia, você podia comentar o item 6, falar um pouquinho mais a respeito? Comentar que número? Número 6. 6. Isso. Desenvolvimento parapsíquico. As alterações fisiológicas sem conotações patológicas nas manifestações parapsíquicas. As extrasístoles fisiológicas. O problema é o seguinte. Existe umas extrasístoles que a pessoa tem fisiológica. Muitas pessoas têm isso. Agora, o que se passa? Uma pessoa está vivendo a vida dela, nunca sentiu essa extrasístole. Ela começa a fazer o desenvolvimento parapsíquico e ela vê que está acontecendo aquilo. Isso é normal. Isso é a fisiologia que está sendo mexida da pessoa. Muito embora isso aí quase sempre tem processo de energia, é porque a pessoa está precisando daquilo. Então, às vezes pode acontecer. Uma outra coisa, alteração do sistema nervoso periférico. Esfriar as mãos, você está entendendo como é que é? Taquicardia. Estudo no desenvolvimento do parapsiquismo, é necessário que isso ocorra, senão a pessoa não vai. O parapsiquismo é bem mais transcendente que as sensações do corpo. Na hora que há essa transcendência, que isso começa a funcionar, mexe nas percepções normais do corpo. Tá certo? É isso. Obrigada. B. Pode falar. A expansão exponencial dos recursos pessoais promovido pelo autoparapsiquismo. Você poderia abordar Aonde está isso? Isso está na página 49, na parapatologia. Na terceira linha de baixo para cima. Ah, sim. Deixa eu ver. A expansão exponencial dos recursos pessoais promovidas pelo autoparapsiquismo. O problema todo é o seguinte. Esses recursos que eu estou falando aí envolve tudo que a pessoa tem, desde os atributos conscienciais e parapsíquicos, intelectuais dela, até a própria vida econômica financeira e, vamos dizer, o currículo vitae dela, a carreira profissional. O parapsiquismo melhora tudo. Por quê? O parapsiquismo melhorando as energias da vida da pessoa vai melhorar tudo na vida dela. É o óbvio. Tá certo? Obrigado. Outra pergunta. O que as pessoas com dificuldade com organização e dispersão devem fazer para estudar e ter mais verbação em rotinas evolutivas? Pensionizar positivamente e o que mais? O que mais é o seguinte, é ler bastante, anotar bastante, usar o laptop e escrever artigo quando for possível. Isso tudo pode melhorar muito e colocar a pessoa sem dispersão. E outra coisa séria é o seguinte, ela vê se essa dispersão está ofendendo o modo dela pensionizar. Então, por exemplo, evitar os devaneios, evitar estar fora do esquadro, da realidade, do dia a dia. Ela ficar com mais linearidade do modo de pensionizar. Em taxologia, o item 6, o desenvolvimento parapsíquico, as alterações fisiológicas, eu acabei de responder isso. Poderia comentar? Já acabei de responder. Está vendo? Ela aí perguntou antes.
Interaciologia, interação potencializadora, EV medicamentos. Gostaria de saber como se dá esse processo. Quando a gente começa a trabalhar com EV, você começa a se limpar. Tudo quanto é área, zona, sistema, funções, órgãos do seu corpo, a energia vai passando. Vai chegar um ponto que você vai sentir aquilo tudo livre, tudo limpo. No início a pessoa tem dificuldade, aquilo entrava, tem pedra no caminho, tem travão, tem obstáculo. Daí a pouco aquilo limpa tudo. Então o processo da energia fica limpo. É aquilo que eu falo, a pessoa fica devassada. Agora, numa condição dessa, é lógico que ela vai tomar remédio, aqueles remédios vão funcionar muito mais, porque o metabolismo está melhor, ela vai assimilar mais as coisas, tudo melhora, porque tudo melhorou dentro dos processos dela. Isso é o óbvio. Agora, na parafatologia, quarta linha, o autodiscernimento na dosificação das informações extrafísicas colhidas. Pergunta, como agir para não cair na omissão deficitária no estupro evolutivo? A primeira coisa para não cair é ficar calado, não falar nada. Só falar quando a pessoa tiver certeza. Na dúvida, ela se abster. Vai estudar mais, até a pessoa ter certeza. Toda pessoa que faz essa pergunta não deve estar falando aquilo que tem, do ponto de vista extrafísico, não, porque deve estar muita besteira que ela está vendo. Então, é preciso desenvolver isso mais para poder começar a falar. Parapsiquismo, que a pessoa se precipita, cria muito problema e atrai assediador. Precisa ter cuidado com isso. A gente só deve falar quando a gente tem certeza, e é aquilo que eu falo, em parapsiquismo, só deve pôr banca quem tem competência. Isso é um fato. Agora, lembre-se, todo mundo tem parapsiquismo. O processo é que a maioria absoluta não tem nada desenvolvido. Então, é preciso desenvolver para a pessoa ter confiança nisso. A diferença é só essa. Página 51, na taxologia, o item 7, você se refere à especialidade parapsíquica e... A modalidade específica do parapsiquismo pessoal, o tipo de interassistencialidade da ProEx. O que eu queria saber é o seguinte, a própria execução da ProEx, quando a pessoa entra realmente na execução, acaba ressaltando aquela linha de... Não, às vezes vem antes, não é depois não. O que vem antes é o parapsiquismo. Outra coisa, a pessoa às vezes chegou na ProEx devido ao parapsiquismo. Foi o parapsiquismo que a levou a isso. Outra coisa, chefe, tem muita gente que vem aqui e trabalha conosco devido ao parapsiquismo, para não falar que é 100% todo mundo, por causa do curso intermissivo. Entende? Mas agora, por exemplo, a pessoa escuta essas coisas aqui, ela faz lá e ela vai ver. Eu estou sentindo alguma coisa. Há pouco tempo a pessoa veio aqui e me falou que foi assim. Ele viu a gente falando em estado vibracional, ele foi fazer, nunca tinha pensado naquilo. Outra coisa, se a pessoa estava, como é que chama? Fazendo zapping, quando começa, está borboleteando, ela descobriu que eu estava lá. Então viu, falou, mudou o processo. Há pouco tempo esteve aqui comigo. Agora veja, nós estamos no online, já vai para um ano, não é isso? Parece que é agora, depois de amanhã, não é isso? Sexta-feira, é isso? Depois de amanhã nós estamos um ano em online, tá certo? Então, olha, precisa ver se alguém melhorou com isso, né? Fazer uma enquete. Valdo, Não, era só... É a conclusão. Em cima disso. Para quem está começando assim, como identificar realmente, porque os fenômenos e especialidades parapsíquicas são diversos. Como saber exatamente anotar, até ver o que é que vai dar. Isso aí não adianta não. No início tem que engatinhar mesmo. A pessoa está tateando, isso aí demora. Tá certo? Tatiana, eu não estou falando que é a Tatiana, não, tá certo? Eu estou falando que está... Pode falar. Minha pergunta também é em relação ao conscienciograma, que é o seguinte, a pergunta que eu estava estudando Vocês estão tendo algum curso de conscienciograma? Estão, né? Sim. Então tá bom. Pode falar. Então, é na parte do soma que fala assim, você é monogâmico ou poligâmico? Sim. A minha dúvida é a seguinte, se a pessoa, enfim, tem um companheiro, ela não trai efetivamente, ela não vai para o ato em si, mas ela pensa... Isso é a fantasia sexual. Ela é poligâmica do ponto de vista
Não, é o nome, não é virtual, não. Ela é poligâmica do ponto de vista parapsíquico e pensênico. A pensenização dela vai levar para o assédio. Então, mas aí, nesse caso, caracteriza poligamia, é isso? Poligamia pensênica. E eu já falo isso, ó. No meu curso de sexomática, a gente já falou nessas coisas. O processo é o seguinte, uma pessoa é poligâmica ou não é? É a pessoa poligâmica, vai ser poligâmica, e ela pensa nisso, querendo ou não, etc. Tal. Olha esse tanto de homem aí que fica olhando o processo, ela é casada, e fica vendo esses programas de pornô que tem na internet. Olha só, eu só já tratei de uns 5 divórcios das pessoas. Eu não fiz o divórcio. Elas fizeram e vieram falar. Então, eu conversava com um ou com o outro. A base mesmo foi isso. Desde lá do Rio de Janeiro eu vi esses casos. Gente até conhecido nosso, tudo em casa, tal, perto, amigos, vizinhos. O Rio de Janeiro está cheio disso. Agora, as mulheres descobriam aquele monte de coisa do camarada lá, quase sempre é homem. Entende? Vendo mulher pelada na internet. É um negócio sério. Isso aí. Agora, veja, isso é poligamia. Agora, uma pessoa monogâmica, ela é monogâmica mesmo. Então, ela, geralmente, o monogâmico, ele tende para dominar o sexo. Então, domina tudo. É igualzinho aquele negócio que eu falava nos meus cursos de eu faço o que eu quero com o sexo. Nesse sentido. Por isso que o povo começava a olhar, as mulheres sentavam na frente para ver meu montinho. Eu sempre falava isso, elas começavam a rir. Mas todo mundo falava. Falava assim, não adianta que eu faço o que eu quero comigo. Eu sei usar as duas cabeças. Quantas vezes eu tive que explicar isso no curso de sexomático? Agora veja, a maioria não sabe. Tá. Se impressiona à toa, se entusiasma à toa. Isso é falta de domínio do sexo. Outra coisa, a falta de domínio do sexo não quer dizer que a pessoa que está super excitada por qualquer coisa, que ela tem uma hiperexcitabilidade sexual. Não. Quem domina o sexo é que tem hiperexcitabilidade, que é aquele que comanda. Homem ou mulher. Você entendeu ou não? Entendi. Agora veja, eu não falo mais isso, que eu trabalhei 15 anos nessa história. Acho que nós precisamos de algum sexo para o povo começar a entender isso aqui. Por enquanto, devido às conselhos, essa coisa toda, vai ter muita besteira. Transsexualidade, os processos de casamento de homossexual e de lésbica, barriga de aluguel. Eu não sou contra nada disso. Apenas eu acho que não está dentro do conforme das instruções de uso que a biologia tem. Quem vai contra a biologia está cuspindo para cima. Então, nesse período agora, é o período da cuspida para cima. Está todo mundo fazendo besteira, as coisas todas que tem aí. O processo da AIDS já apareceu para isso. Para mim, vão aparecer outras doenças, além da AIDS, em área sexual. Isso vai ser inevitável, para que é o próprio povo que está fazendo, para poder aprender. É como se estivesse levedando a massa. Isso faz parte. Então, até chegar num ponto de domínio de sexo, ainda vai demorar muito. Dominar o sexo, que eu estou falando assim, relativamente. Está entendendo? De uma maneira satisfatória, conveniente, proexológica, cosmoeticamente, do ponto de vista, por exemplo, do convívio, da convivialidade, da mega fraternidade. Isso não é fácil. Entende? Agora, Valdo, só para estender, aprofundar um pouco. Assim, vamos pegar um outro exemplo. Vamos supor que eu penso em roubar, mas eu não roubo. Entende? Eu quero estender. Mas mas está errado. Se uma coisa não presta, não presta mesmo. Não defenda. Não, de qualquer maneira está errado. Partiu do princípio que está errado, você tem que combater aquilo e acabar com isso. Não, eu sei, mas eu quero entender assim. No ponto de vista da definição, ou é ou não é, correto? É isso, 8 ou 80. Então, assim, se você tem que ser radical, extremista e absoluta consigo mesma. Teve a intenção de cosmoética. Isso aí é que chama auto-imperdoadora. Então, por exemplo, radicalismo, extremismo, absolutismo existe para a própria pessoa. Ela precisa disso, senão... Quem são os maiores absolutistas, os maiores radicais, os maiores extremistas? São os serenões. Eles avançaram na frente da gente.
souberam escolher, identificar a prioridade, foram em cima, pronto. Para haver um posicionamento, quando você faz a análise, né, a autoconscienciometria, houve a intenção, é aquilo que vai variar, é o grau, é isso? Uma outra coisa, com o passar do tempo, a própria pessoa vai descobrindo as técnicas que ela usa para satisfazer o sexo sem fazer fantasia. E sem ninguém, só ela. Através de masturbação. É o que eu estava explicando aí. Com o homem, por exemplo, é muito mais fácil. Mulher tem muita dificuldade ainda em certas coisas, mas também é possível. Não é tão difícil. Agora, o problema todo é a pessoa saber disso, né? Outra coisa, a maioria só segue o instinto. Então, o instinto sexual, por exemplo, os homens no Brasil, tem o instinto sexual, ele acha que acabou. Ele é um macho, ele é um predador, ele é um gavião, ele é, entendeu como é que é? E a maioria não sabe nada do que é o sexo. Por isso que cria esses problemas todos. Aquele cara que há pouco tempo aí teve aquele negócio com a atriz, que morreu depois com tóxico. O que é o tóxico? É isso. O tóxico nada mais é que um desvio da maioria deles por sexo. O sexo canaliza isso tudo. Não é bem prostituição, é o sexo, instinto sexual. Então, o instinto sexual. O Freud, por exemplo, é considerado um dos maiores caras, pesquisador do século XX, porque ele só foi mexer com o sexo. Porque o sexo ainda é tabu, por mais que se fale, ainda é tabu demais. Tudo cria problema aí. É muita gente que cria. Agora, o processo todo é esse. A hora que eu falo, não pense mal de ninguém. A gente podia colocar, primeira lição, entendeu? Não faça fantasia sexual com os outros, a não ser com o seu duplista ou a sua duplista. Isso é muito difícil. Quanto tempo nós vamos demorar para essa humanidade entender isso? Agora, é como eu estava falando, você não pode recorrer a outra humanidade que já esteja um pouquinho mais acessível. Tem que ser essa aqui que é a nossa. As outras ficam para quando você for serenão, ou sei lá, né? Serenona ou consciência livre. De modo que ainda tem muito chão, muita água debaixo da ponte que ainda vai passar ainda. É preciso evitar as inundações agora. Valdo, pode falar. Primeiro eu queria fazer uma pergunta do verbete teletertuliano, que você colocou a ausência do binômio admiração de discordância. E aí eu não entendi por que... Aí eu cheguei a responder isso aí. O caso todo é o seguinte, uma pessoa, por exemplo, ela é tertuliana, ela chegou. Então ela começa a ver aquilo. Aí um de vocês dá uma opinião, a pessoa lá fica danada da vida com aquela opinião. Ele não está sabendo respeitar a pessoa que está participando da tertúlia com admiração pelo valor que ela tem e discordando daquilo. Aquela discordância faz a pessoa subir pelas paredes, ficar danada da vida. Você está entendendo? E ela estigmatiza aquela pessoa pelo que ela falou. Isso está errado. Então, há uma ausência do princípio da descrença, há uma ausência do processo do binômio da admiração-discordância. Essa pessoa está pensando, enfim, pensamento de jirico. Você sabe o que é de jirico, né? Pensamento de jirico. Só para dar uma definição aqui bem giriesca, né? Que é o processo da... Né? Mas isso aporia. Tem a ver com a distância, assim, dela não estar aqui, não poder dar a opinião dela? Não, aí você tem que perguntar para ela, porque ela pode dar opinião indireta. Tem uns que de vez em quando descasca tudo aqui, ó, manda de volta tudo. Vocês não veem que eu respondo? Eu tenho tudo guardado, o que esse povo está mandando. O negócio que nós falamos, e é bom, eu já estou falando aqui na frente do A. O A para mim é o teletertuliano. Então, ó, é bom a gente dizer mais uma vez o seguinte: tertúlia e tudo que nós falamos aqui é para sempre. Falou, fixou. Lembre-se, você está sendo registrado. Ser registrado naquilo que a pessoa fala é muito pior do que ser filmado. Porque registrado vem o pensamento dela. Filmado não, pode ser só a careta, mexeu no nariz, fez uma boca, colocou a língua de fora, isso não quer dizer nada. Agora, falou, escreveu, já é outra coisa, a personalidade está se manifestando. Há um processo mais sério. De modo que, lembre-se, você está sendo registrado. Olha o meu dedão no seu nariz.
Aí, pode falar. Em relação a esse verbete, né, você colocou aqui na definologia, ultrapassando a forma dos parafenômenos. Eu queria que você me explicasse um pouco disso. O problema todo é o seguinte, é o recurso parapsíquico que a pessoa tem, além da forma, é o conteúdo dos fenômenos e dos parafenômenos. Então, qual a mensagem que você recebeu através de um fenômeno? Isso é um recurso parapsíquico. Então, é muito sério pensar nisso aí. É muito relevante, tem muita importância. Você entendeu o nível? Entendi. Tem mais uma coisa que eu queria Você falar. quer falar aí, chefe? Eu queria falar mais uma coisa. Ontem eu passei o dia aqui no CAEC, estudando, e eu fiquei estudando na holoteca pela manhã, aí eu vim para a tertúlia e depois fui para o holociclo, fiquei fazendo o fichamento. E quando eu estava terminando, eu comecei a ficar tonta, assim, desconhecida. Eu queria saber se isso tem alguma coisa a ver com estão começando a desenvolver você. Você está dando bola, eles bem, tem assistência aqui, tudo quanto é lado. Isso é desenvolvimento do parapsiquismo. Entendendo? Agora, quando acontecer isso com você, você toma uma água pura, meio copo d'água. Isso vai te ajudar. Mas eu fiz isso, senhor. Mas então, você já fez por inspiração, tá vendo? Eu passei você está com inspiração. É inspiração. Agora, a gente tem que inspirar e depois expirar, tá certo? Você está entendendo? Vamos ver o que você vai fazer com a inspiração que você recebeu. É que assim, entendeu? É expiração. O que ela vai aplicar aquilo que ela aprendeu? Mas assim, se eu ficar desconhecida por muito tempo, o que assim, eu estava tentando você de ver agora se você não é ectoplasta, se de ver se você não tem macrosoma. É por aí, tem que começar a estudar. Te vira. Cadê o Loche? O Loche, olha lá, te vira. É a dona Te vira. Te vira. Eu conheci uma mulher que tinha esse apelido, Te vira. Então eu sempre lembro da dona Te vira. Problema. Agora aqui outra pergunta. No voltaico, eu faço um banho de energia em mim mesmo. Mas isso aí é o estado vibracional. Eu absorvo energia por cima e faço a energia descer me dando um banho mesmo. Sim, estado vibracional. Existe algum outro modo mais eficaz de fazer esse arco voltaico? Mexa no estado vibracional intensamente, até você dominar tudo, limpa o ambiente, faz tudo. Quando faço o arco em outra pessoa, é necessário que eu sempre assimile a energia retirada dela, ou posso fazer a energia sair dela e descartar diretamente sem que eu assimile nada? Aí é você com o amparador que tem que ver. Se for bobagem, favor explicar por quê. É porque você tem que ver isso com o amparador, tem que ver a situação. Agora, arco voltaico é o seguinte, você faz uma interação com a pessoa, então aqui no acoplamento áurico, a sua psicosfera se casou com a dela, houve uma interfusão, principalmente de energias conscienciais entre você e ela. Nessa hora você vai assimilar tudo, você vai chupar tudo das energias que estão principalmente no cérebro dela. Agora o que acontece? Às vezes não estão ali, elas estão no outro corpo, você vai sentir aquilo tudo. Então você começa a registrar o que é que está havendo no corpo dela. Porque você está assimilando, você vai registrar tudo, você vai saber tudo que se passa. Com isso então, você vai dar o diagnóstico, saber o que é, se está limpo, se não está, de que modo que é. De modo que isso tudo é super importante. Agora, se você então está fazendo e depois desassimila e joga fora, você está tirando o corpo fora e não está fazendo assistência coisa nenhuma. De modo que isso aí não é arco voltaico. Isso é um semi-assédio, heteroassédio. Baldo, se você não entendeu, vê depois como é que nós vamos fazer aqui, que você vai entender. Qualquer coisa, volta a falar. Bem, aqui, ó. Na página 50, na parafatologia, na quinta linha de embaixo para cima, eu queria entender mais a aplicação racional dos talentos interdimensionais, descartando os emocionalismos. Você vê o que é que você tem de talento, por exemplo, como é que são seus atributos conscienciais, sua memória, elaboração de pensamento, associação de ideias, o seu nível de conhecimento. Se você tem facilidade para estudar a educação formal, então coloque isso tudo aí para te ajudar. Esse aqui é o caminho.
Então você vai pôr os talentos todos que você tem, mas descartando todos os emocionalismos, as frescurites. Você está entendendo? Essa é nessa parte onde eu tenho mais dificuldades. Pois é. Aí você tem que superar isso. Agora você é jovem, você vai chegar lá. Eu confio em você. Mas pense nisso e trabalhe com isso. Toda vez que você ficar excitada demais, está muito entusiasmada demais, modera, acalme-se. Em inglês chama take it easy. Você está entendendo? Dá um jeitinho. Menos. Abaixa a poeira. Tá certo? Aqui, quem é que está aí? É você? Página 51, na taxologia, e depois o item 11. O senhor poderia... Item 11. O item 1? 11. Ah, 11. É na página 52. Sanidade parapsíquica. O alcance da capacidade de vivenciar experiências extremas sem quaisquer desequilíbrios orgânicos. As regenerações orgânicas, as pangrafias, a cosmoconsciência. O que você quer saber? O item 1 e o 2, os desequilíbrios orgânicos e as generações orgânicas. Aqui. Qual é o nível? Como é que alcança? As regenerações orgânicas. Todo mundo, às vezes, tem regeneração, depende do que é. Agora, por exemplo, na questão do parapsiquismo, isso ocorre com mais frequência, maior intensidade, com maior alcance. Depende do que é. Então, se a pessoa tem macrosoma, isso aumenta mais. De modo que essas coisas ocorrem. Agora, o problema todo é saber vivenciar as experiências extremas sem quaisquer desequilíbrios orgânicos. Ela ter organização, disciplina, não ter riscomania, não abusar do corpo, não se exceder. Esse é que é o caminho. Agora, o mais vem com o tempo, né? Pangrafia, cosmoconsciência, isso é só com o tempo. A pessoa, então, que tem o macrosoma, a potencialidade dela é bem maior, então, né? Agora precisa saber se esse macrosoma é de para-regeneração. Se for, as coisas ocorrem de modo diferente. Entende? É melhor. Há reações. A pessoa, às vezes, pode ver isso fazendo comparação com os elementos da família que ela tem, como é que eles funcionam. E outra coisa, na hora de fazer essa comparação, os coteiros, os confrontos, esse paralelismo assim maior, a pessoa tem que ver que quase sempre a vida dela é mais intensa do que a dos outros. Então não é só comparar um corpo com o outro, é comparar a vida com a outra vida. Entendeu? Obrigada. Agora, uma vida a partir da genética. Professor Valdo, aqui no B. Pode falar. Queria compreender melhor sobre a sinalética parapsíquica. O senhor colocou que o seu mantra seria uma sinalética. Eu entendo que o mantra seria um recurso parapsíquico, mas... É um recurso, e o que é? Sinalética, o que é? O que é sinalética? É um conjunto de recursos parapsíquicos. Está óbvio isso para você? Eu achei que tinha relação sempre com alguma parapercepção holossomática. Tudo tem parapercepção. Sinalética é parapercepção. Eu tenho dezenas delas. Agora estou falando com o mantra porque é um negócio antigo, sério, brabo. Mas o mantra não é uma extra, é fora da consciência, quer dizer, não está dentro da não, mas a sinalética tudo tem, o mantra tem. Você querendo ou não, sem eu falar o mantra, sem eu expor, ele não ocorre, não existe. Entendi. Tudo sai de você, tudo é intraconsciencial. O intraconsciencial é aquilo que eu chamo do conceptáculo, entendeu? É o que está recebendo, é o receptáculo, está recebendo, é o ninho que está recebendo o que vem do parapsiquismo. É você, sua intraconsciencialidade. Agora aí entra sua vontade, sua determinação, sua intenção, seu critério, a definição que você tem das coisas, a prioridade que você dá para as suas atividades, os seus interesses mais próximos, os valores que você tem no cosmos, o que é que você considera como valor, tudo entra. Vê se tem lógica. Ok, obrigada. É por aí. Professor, aqui. O senhor termina a parafotologia aqui com acesso pessoal às centrais extrafísicas. Na trinomiologia,
existem 3 trinômios aqui que são crescendos para as 3 centrais, né? Há algumas tertúlias atrás, ainda lá no salão, o senhor colocou a questão de, até fez uma pergunta, de acesso simultâneo às 3 centrais, né, para todo mundo. Depois eu fui conversar com o senhor e numa experiência que eu tive, que eu achei que tinha relação com isso. Aí o senhor na época falou assim, é o Pombal. E eu fiquei meio que sem entender a relação entre essas 3 centrais e o Pombal em si. O senhor poderia explicar um pouco melhor o que o senhor quis dizer? Por exemplo, uma Comunex pode ter lá um centro, que é uma central extrafísica, qualquer tipo. Comunex. Pombal tinha. Pombal tem. Centrais lá dentro, né? Não, a central é sempre de uma Comunex. Sim, mas eu digo, a central estava dentro da... A central é da Comunex. Por si só ela já é uma Comunex. Né? Hein? Por si só ela já é a Comunex. Não. Lá é um departamento, lá é essa central. Escuta, você nunca viu aí CVV? Aquele centro da vida, etc. É uma central que está em algum lugar. Aquilo ali. É aquilo ali. Atende os outros. É um departamento. Tem muito lugar que tem assim. Tem Comunex que às vezes tem as 3. Mas não é isso, não é comum, não. Geralmente tem uma, outra, um tipo e tal. Depende vamos dizer, da especialidade, né, que eles fazem em matéria de assistência. O nível da Comunex. Entende? Valdo, sim. Letra B, aqui. Por que a música do Camille Saint-Saëns é tão negativa? O que ela tem de... eu já expliquei isso aí, que uma vez eu estive fora do corpo com o André Luiz, e a gente viu um negócio terrível lá. Agora, depois, aquilo passou. Uma noite, eu estou colocando aquele monte de long play que nós recebemos, eu e o Chico, que nós tínhamos naquela ocasião 9 metros de long play. Que o Chico gostava, todo mundo acabava dando para ele os long play. 9 metros de long play em pé. Você entendeu ou não? Assim, não, assim, ó, deitado. Então era o seguinte, a gente recebia, eu começava a fazer uma seleção, porque o Chico gostava de Brahms, vários desses. Então eu selecionava para ele, porque ele gostava de datilografar, ouvindo música. Muita coisa ele gostava de ouvir música. Eu não gosto disso. Eu me centralizo tudo e gosto de ver o processo extrafísico. Agora, quem não tem muito parapsiquismo não gosta de música. Isso aí é gente doente, gosta, tem uma opção de gente. Música é desvirtuamento, nesse caso, entendeu? Agora, o que se passa? Eu coloquei lá os discos, e aquele negócio que rodava, acabava um disco, vinha outro, aí caiu um, e eu estou lá, na minha máquina, ele também na dele, a gente datilografando. Quando eu vejo aquela música, começa a ver o negócio, o troço vem tudo que quer que tinha passado fora do corpo, e eu aí então falo com o Chico, Chico, olha aqui, é a tal música que eles usavam lá. Aí eu vou olhar, é uma das músicas do Saint-Saëns. Você está entendendo? Os caras estavam usando na baratrosfera, quer dizer, o Saint-Saëns deve ter saído do corpo, foi lá, viu a música e trouxe. Eu, na mesma hora, falei com o Chico, Chico, posso? Eu falei assim, vai lá, meu filho, dá um jeito nisso. Quebrei o negócio, joguei no lixo. Na hora, nunca mais quis saber das músicas do Saint-Saëns. Agora, o que se passa? O que é que eu tinha visto? No local que nós fomos, havia uma série de assediadores com aquelas energias amarelosas, esquisitas dele, com muita energia deles. Agora, eles colocavam um monte de gente, tudo perturbado. Eu calculei, na ocasião, mais de 40. E aquilo, eles colocavam as músicas de tal maneira, do jeito que a Umbanda faz no terreiro. Sabe? Então, eles colocavam a música. Chegava num ponto que aquilo virava uma espécie de orgia extrafísica, você está entendendo? Aí a energia era de morte. Nós fomos lá, eu e o André Luiz, para tirar uma consciência que estava lá para ser assistida. Você está entendendo? Agora, em vista disso, a gente tem que abrir o olho. Você pega, porque o André Luiz queria ver essas coisas mesmo para me mostrar como é que era, porque nos livros dele, você pega lá no livro Os Mensageiros, Missionários da Luz,
que o Chico recebia, que fala sobre os artistas que vão fora do corpo, pega aquilo que ele viu, depois ele reproduz aqui. Sob certo aspecto, eu sou esse artista. Eu faço isso com o curso intermissivo. Está entendendo? Só que o meu é um pouquinho diferente. Eu faço o curso intermissivo. Quer dizer, eu estou tentando materializar, corporificar o curso intermissivo extrafísico. Agora, por exemplo, você pega lá nos mensageiros, aqueles outros lá, que está lá falando um negócio de música. Inclusive tem um que fala sobre Lagatsaladra. Lagatsaladra. É muito interessante, do Rossini. Está falando lá no livro. Isso tudo eu vi, com esse negócio todo, e vi um monte de casos desses. Agora, esse aí do Sensei foi terrível. Que eu não sabia de quem é aquela música. Naquela ocasião, então, eu não tinha nem tempo para estar vendo a música clássica, só via aqueles long play ali para tocar por causa do Chico. Você acha que... Agora, foi aí que eu comecei a entender mais, quis saber mais. Então, tem uma noite no Monte Calvo, do Mussorgsky. Eu vi isso fora do corpo também. Mas esse aí, ele é arrepiante. Mas não tinha assédio, não. Não tinha. Era só para a pessoa pensar, fazer reflexão. Chama Uma Noite no Monte Calvo, Mussorgsky, é um russo. O russo. Hein? Ele tinha problema com álcool, era alcoolista, tinha um monte de coisa na vida dele. Tá? Eu sei. Todos eles têm. Agora, pega o Sensei, vai estudar. E você vai ver, se você quiser, pega, que você vai ver. A hora que você vê, o negócio vai começar a mexer com você, porque é uma evocação diretíssima ao processo deles. Tem muita música, partindo desse pressuposto, partindo dessa história aí toda que você colocou, deve ter muita música clássica de inspiração baratrosférica, não? Agora, se a música clássica, que não foi feita para dançar e nem para pular, tem assédio, pense bem nessa balbúrdia sonora, dessa besteirada de música popular que tem por aí afora. Tem música popular que é uma beleza. Eu mesmo mostrei para ela aqui, ó, Sempre no Meu Coração, a bela canção. Clássica, de cinema, fizeram até filme. Tem outra, Solamente uma Vez. Existe um filme também que foi feito, foi baseado nisso. Essa até que passa, mas já criou muito problema até nos processos políticos. Solamente uma vez. E outra coisa que criou mais problema no processo político, Bésame Mucho. Bésame, bésame mucho. A vida é dura. Então veja, pensa bem as músicas populares. Lembre-se, eu de vez em quando quero cantar aqui, eles não deixam, né? Eram duas caveiras que se amavam. O povo não quer que a gente cante. Você está entendendo? Veja, isso aí é para mostrar o valor dessas músicas. Mas não é isso. E as músicas lá da orquestra lá da minha família, Saudade do Matão, A Valsa da Morte. Você já viu a Valsa da Morte? Aquela que chamava mais a atenção do povo. Saía todo mundo do cemitério para ir lá para casa. Era um negócio. E lá já tinha sido cemitério, ficava tudo fácil. Você está entendendo? Era um negócio. Valsa da Morte, que chama. Isso é daquela época, 1930. Estava na ponta. Saudade do Matão, até hoje, que eles não tocam, não é isso? Agora, por exemplo, tem também o Piquenique Trágico, né? Aquelas coisas e tal. Existe muita música popular por aí afora, né? A vida é dura. Agora, lembre-se bem, eu vou repetir o que eu falei. Se as músicas clássicas que são pensadas, que não for para fazer farra, nem carnaval e nem para dançar, elas têm conotações baratrosféricas, pense bem nas músicas populares. Olha o que você está escolhendo. Olha o repertório, o cantor, a cantora, o dançarino. O que você quer com isso? Urubucerva, vale a pena. Gente, eu estou aqui com o relatório de visitas da tertúlia. Média diária de visitantes de 2008 a janeiro de 2009. Parece que a música, eles não gostaram da música lá, estão fazendo uma música diferente. Mas o caso é o seguinte, nós estamos aí
que houve? É o microfone? Olha só, não bati esse microfone em parte nenhuma, não. Mas ele ficou impressionado, o microfone. Mas olha, no mês passado, a média... Aqui, no mês passado foi 549,16 a média, janeiro de 2009. Olha, bateu tudo quanto é recorde nosso. Isso aqui nós estamos falando do ponto de vista dos acessos gerais, tá certo? De tudo. Agora, total de visitantes por mês, março de 2008 a janeiro de 2009. O total de janeiro foi, bateu também o recorde, violento. 17.024, tá certo? Antes era tudo na base de 15, desde o mês de julho, que era 15. Agora, de uma hora para outra, aumentou para 17. Isso tudo é por causa do tertuliário aqui novo, tá certo? Agora, aqui nós temos número absoluto de visitantes únicos, dados completos. Tem todos os detalhes aqui das coisas. Se alguém quiser ver, é o Albert que fez a situação toda. Agora, o que eu desejaria era saber, por exemplo, viu, isso eu poderia pedir para o Albert e para vocês aí. Eu desejaria saber o seguinte, no mês de janeiro, dia por dia, qual foi o total de frequentadores aqui, de tertuliano. Eu quero saber para ver o dia da semana que vem menos gente, que nesse é que eu vou fazer, que eu não sou bobo. Eu sou pessoa que já tive empresas, já trabalhei em rádio, conheço o processo de divulgação, não sou besta, não nasci ontem, de modo que vamos usar o que nós temos. Eu quero usar todas as mídias com inteligência. Peço a você para puxar minha orelha quando for preciso nisso. E todos vocês, inclusive o Albert, lá o Malandro, todos eles, eu quero que me ajudem nisso. Então, olha para mim, qual é o dia da semana que vem menos gente? Nesse, nós vamos fazer. Segunda-feira agora, nós vamos estrear com o arco voltaico. Com isso, então, a gente vai ajudar mais gente por aí, né? Com o tempo. Esse é o meu? Esse está bom, já deu repercussão. Agora aqui, ó, outra pergunta. Qual a origem das fantasias sexuais na autopensenidade? Haveria aí tendência à consciência? A origem das fantasias sexuais chama-se imaturidade sexual e carência afetiva. É o que dá mais, é a base de tudo. Se a pessoa superar isso, melhora tudo. Agora, tudo isso existe por imaturidade consciencial. Então, são três coisas. Carência afetiva, imaturidade consciencial e, no caso, uma pessoa que quase sempre deve ser poligâmica, ela é imatura, ela não tem satisfação sexual, enfim, ela não entende nada de sexo. O senhor poderia falar alguma coisa sobre a assistência que o Zé Rigó fazia usando o parapsiquismo? O Zé Rigó, eu conheci de perto, trabalhei com ele, aquela coisa toda. Ele foi o maior médium de efeito físico que eu vi nessa minha vida, nesse meu corpo. Agora, o que se passa? Ele era muito imaturo do ponto de vista emocional e muita coisa que ele fazia. Agora, haviam certas coisas que ele fazia que a gente não sabe bem como é que funcionava tão bem. Primeira coisa, ele tinha uma parasepsia junto da parahemostasia, junto da paranestesia, todos esses fenômenos simultaneamente na hora, tudo através de efeito físico. E outra coisa, ele usava canivete e limpava um olho de pitiris da pessoa na hora. E outra coisa, se desse sangramento, ele fazia assim, caíam umas gotas junto da mão dele no olho da pessoa, parava tudo. Então, processo de parahemostasia, parasepsia, paranestesia, tudo era comum com ele. Eu vi isso muitas vezes. Mas agora, eu mesmo já falei aqui, que eu disse para ele ter cuidado, senão ele ia morrer mais cedo, que a gente precisava dele, aquela coisa toda. Não adiantou nada. Ele era muito excitadão. O processo, então, vamos dizer, do parapsiquismo dele, não chegou a acalmá-lo.
Agora, ó, ele não teve muito estudo, ele só entendia alguma coisa de farmácia, de farmacologia, porque ele trabalhou com alguma coisa de farmácia. Agora, tinha umas coisas que ninguém entendia e que dava certo, e que a gente não pode receitar isso para ninguém. Por exemplo, ele dava uma dose cavalar de antibiótico para uma pessoa. A pessoa levantava da cama, melhorava tudo na hora. E aquilo, se fosse dar para uma pessoa, era um problema. Então, eles chegaram à conclusão que aquilo era o veículo para as energias dele, porque dando a dose cavalar grande, e às vezes durante muitos dias, a pessoa ficava em sintonia com o amparador lá, entende? E a pessoa melhorava. Valdo, isso aí nunca foi explicado direito, nunca. Tinha um senhor que estava aqui agora em janeiro, fez o curso da Sinvex, o senhor Washington, que ele falou que teve que consertar umas cirurgias aí do Arigó. Parece que deu errado, deu umas infecções. Mas todo paracirurgião dá energia e processo errado, que vai dar resultado errado. Uma outra coisa, tem muitos que acham que melhorou e não melhorou nada. Então, a pessoa depois vai consertar aquilo que não houve conserto nenhum. Isso é besteira. Essas coisas todas tem. Mas agora o problema não é esse, não. O processo, quando eu falo de paracirurgião e de processos de efeito físico, é na hora. Então, por exemplo, igual que eu vi, que não era com Arigó, isso foi lá em Palmelo, lá, com Jerônimo Candim. O cara está com câncer no nariz, aquele negócio estava aberto. Ele ia ainda tratar, mas o negócio já estava desenganado, porque o cara que viu falou que não dava, que ele tinha que ir para outra cidade. Então ele foi lá. Nós estávamos debaixo do sol. Todo mundo pegou as mãos, fizemos uma corrente de energia e pensamos no homem. O nariz dele, a hora que acabou a corrente, o nariz dele tinha sido feito uma plástica. Entende? Mas ele tinha que mesmo assim ter que fazer uma plástica, uma cirurgia, porque o troço estava tudo deformado no nariz do homem. Agora, na hora, ninguém nem tocou no homem, só pegamos nas mãos dele, mais nada. Outra coisa, a minha mãe estava com um negócio que era terrível, uma hepatopatia terrível. E o caso estava sério. Ela entrou na corrente, daí a pouco eu peguei na mão dela assim, ó, começou a sair remédio da mão dela junto com o meu. Ela saiu de lá, estava boa, não precisou de fazer cirurgia, não precisou de nada. Ela, ó, viveu muitos anos depois com aquilo. Uma outra coisa, eu estava no Oriente, quando uma pessoa fraturou a perna com fratura exposta. Começou a sair as esquírulas e os pedaços de osso assim. Chegou a menina, uma menina de 17 anos, passou a mão assim em cima e puxou a perna da pessoa. Daí a pouco aquilo começou a cicatrizar. Meia hora depois, a pessoa tomou água, fez uma opção de coisa e saiu andando. Então, isso é que eu acho que existe para a cirurgia. Você está entendendo como é que é? Agora, vi um monte desses casos na minha vida. Quem procura, acha. Tudo na vida que você procurar, você acha. Eu procurei porque eu queria ver de perto as coisas maiores do que os fenômenos que ocorriam comigo. Eu vi. Agora, veja, tem de tudo. Muitos desses milagres da igreja, isso aí existe por causa de paracirurgia, tem uma porção deles. Eu fui, por exemplo, levei o Chico Xavier lá a Lourdes, está cheio de gente lá, com a porção desse negócio que se chama de milagre. Tem milagre nenhum, aquilo é ocorrência mesmo de assistência extrafísica, quando a pessoa tem mérito, porque tudo depende do mérito, senão não melhora. Agora, tendo mérito, a coisa funciona. Se a intenção é boa, se o ambiente é bom, entende? Agora, esse negócio de consertar a coisa dos outros, tudo quanto é cirurgia, tudo quanto é cirurgião, já teve conserto e precisa, isso aí não tem jeito. Uma pessoa às vezes consertou, ela fica excitada com aquilo, sai, começa a correr, o troço piora tudo de novo. Quantas vezes eu já não vi isso? Então, cada caso é um caso, tem que ver com calma, está entendendo? Agora, ó, com isso eu não quero dizer que esse nosso amigo não fez isso, não, está tudo certo. Todos esses paracirurgiões tiveram isso. Agora veja, o Arigó eram milhares de pessoas através dele, eram multidões, aquilo era loucura, tinha de tudo. Foi uma das pessoas que eu vi que fizeram mais happening de pessoas. Era uma loucura. Só quem viu que vê, que pode dizer, a situação é precária. Agora aqui outra pergunta. Gostaria que em parafatologia o senhor falasse um pouco mais sobre a profilaxia dos estupros evolutivos. Isso é na página 49, a metade da quinta linha. A profilaxia do estupro evolutivo é o seguinte, a pessoa vê se ela não passa na conta daquilo que ela está fazendo, informando os outros,
ou dando alguma aula, para ela não passar da conta e não forçar a barra com as pessoas, que isso aí pode levar o estupro evolutivo, com a maior das boas intenções. Se a pessoa não tiver cuidado e não tiver infraestrutura, consciência do que faz, pode fazer uma interfusão grupo kármica, né? O aprimoramento parapsíquico atrelado à vivência interassistencial cosmoética. Isso aqui é o seguinte: com o passar do tempo, se a pessoa começa a fazer uma assistência maior, cosmoética, de alto nível, ela vai desenvolvendo as energias, o parapsiquismo que ela tem, tudo vai sendo aprimorado. Ela caminha com tudo. A maior prova é isso que eu já falei aqui hoje. É a pessoa que começa a praticar seriamente a TENEPS. Como é todo dia e tem um amparador que está ali, a tendência dela é ir desenvolvendo isso muito mais rápido que qualquer outro recurso que tenha por aí. A TENEPS é que potencializa e que dá mais dinamismo ao problema do desenvolvimento parapsíquico. De todas essas técnicas que tem por aí, talvez seja a que dinamiza mais, na maioria das pessoas. Sobre a Europa, a população mundial cresceu 1 bilhão e 900 milhões em 35 anos. Poderíamos deduzir que as reurbanizações da paratroposfera mundial durarão 70 anos e a população mundial chegará a 14 bilhões? Não, em 2079, eles acham que já tem gente falando que vai chegar a 12 bilhões. Eu já vi alguns autores já falar nisso. Mas olha, não é em 2079 não, é antes. Em 2079 já deve ter diminuído aquilo que aumentou. Porque o povo vai ver que a Terra já vai ter muito problema com o aumento da população. Então isso tudo vai acontecer. Quero fazer arco voltaico numa prima, aqui eu não posso falar, é uma prima dele, tá certo? Que aqui está um cacófito aqui que eu não quero falar para vocês. Então, numa prima que está com uma série de problemas. E eu não entendi bem o que deve ser feito após o arco voltaico. Não se deve desassimilar? Não, é desassimilar sim. Se você não desassimilar, você não fez nada nem para ela, nem para você. Que negócio é esse? Tem que fazer. O problema é esse. Agora, veja, após o arco voltaico, você faz outro. Para ver como é que fica. No outro dia, você faz outro. Como é prima, está em casa. A prima dele, né? Deve ser a primavera. Se ela chama Vera, é a primavera. Não é isso? Então, está tudo certo. O senhor falou há pouco das músicas. O que o senhor acha da Carmina Burana? É isso mesmo? A Carmina Burana, hein? Burana, E Enia. Poderia falar? Olha, eu já vi alguma coisa da Burana, mas, en passant, eu não posso falar nada porque eu não tenho competência. E dessa Enia, eu não sei nada. Isso aí eu não tenho experiência. Não posso falar nada. Alguém aí quer falar que entenda de música? Mas você toca algum instrumento? Então pode falar, ali. Não, ainda tem muita coisa positiva. Tem, se você der conotação emocional, você vai entrar naquilo ali. Lógico. Vai passar do céu. Aí não vai ser Enia, vai ser Tênia. Agora, harmonicamente é bem bolado. Até se não é um jazz, é simplesinho, mas é bem bolado. E eu acho positivo, Não todas. Agora, qual a música dela bonita? Fala aí, pra gente ver. É chamada Watermark, que eu acho bonito. Agora, Watermark. ela é música popular, é semiclássico, o que é? Te dei um CD, tá? Não é bem... New Age. Não é bem é daquelas que a pessoa faz transcendências, reflexões, meditações. Não é tem dessas que são horríveis. Mas tem algumas dessas que são diretamente da baratosfera. Não, mas essas não, essa aí é boa, positivas, né? Não é, porque o pessoal classifica porque não conhece. Agora o nome dela é Enia. Tem músicas boas, sim, tem coisas piores, mas é relaxamento. Não é totalmente transcendente, místico, não. Tem harmonias bonitas, sim. Sim. Mais ou menos. É meio New Age, meio relaxamento, meio... Agora, vocês querem uma dessa? Eu vivo falando aí. Chanson de Matin, do Elgar. Acabou, liquida com o assunto.
E outra coisa, não é nada dessas modernas, essa é antiga. E outra coisa, é de um cara que fez muita música que não presta. O Helga fez muita música que não presta. Agora fez várias que prestam demais. Então sai dessa. Médium topa tudo. Um disco que é muito bom, apesar de ter nome religioso, que eu recomendo, né? Não sei, não é no teu nome, não, no meu nome mesmo. Se chama Luz da Oração. Você deve conhecer isso aí, que é usado em certos lugares. Não tem coisa de religião falando, são músicas clássicas selecionadas para não, mas música clássica, isso tem muitos álbuns aí bons. Não precisa de colocar nenhuma conotação religiosa para dar os álbuns. Tem álbuns sem nenhuma conotação religiosa que é bom tirar. Eu não gosto de conotação, eu estou dizendo que. Pois é, não, mas arranja aquelas que não têm conotação religiosa em nada. Tem um monte delas em clássico. Posso aproveitar para fazer uma pergunta? Pode. Eu ia te perguntar, você botou na sinergismologia, né? Sinergismo, recurso mental na recurso mental, recurso parapsíquico. Isso. O que você quer? Queria saber se esse sinergismo, esse em especial, ele seria indispensável, é indispensável para se alcançar o extrapolacionismo? O que eu entendi disso sim, o extrapolacionismo profissional de alto nível Não dá para chegar sempre. Não dá. Tem que ser. Para chegar em alto nível, a pessoa tem que ter alguma conotação intelectiva positiva. Então, porque a curva, que eu sempre penso, na pessoa faz muita dinâmica, você fala, não, a TENEPS é um negócio. Agora, sem você ter um período bom de exteriorização, com reflexão... Sei, mas a TENEPS ajuda a pessoa em tudo. Sim. Que ela pega onde dói. Sim, mas estou falando da TENEPS no que diz respeito a esse sinergismo que você colocou. Não precisa. O amparador já faz isso com o tempo. A pessoa seguiu o manual da TENEPS, a pessoa desenvolve o parapsiquismo. Aquilo lá é um manual de desenvolvimento do parapsiquismo. Só a pessoa seguir. Ali tem tudo. Não tem erro. Agora, o sinergismo também, porque vai melhorar a cabeça da pessoa. Presta atenção, uma pessoa começa a fazer a TENEPS, ela fica atraente. Sim. Aquela mulher que era invicta, que estava no armário, que não saía, você está entendendo? A casa, daí a uns meses. Isso tudo aconteceu. Você há de ver. A pessoa chegou e falou assim, Valdo, eu queria trazer um presente que eu ganhei de casamento para você. Que você foi o verdadeiro padrinho do nosso casamento. Devido a TENEPS. Falei assim, eu não. Você tem que falar com o amparador, não sou eu. Não tem nada a ver. Você está me colocando numa posição muito esquerda, difícil. Mas esse sinergismo pode ser mais, vamos dizer assim, trabalhado. Sinergismo é o seguinte, escuta, se melhora até fisicamente uma mulher que pratica TENEPS, pensa bem no que não vai melhorar em matéria dela pensar, com o passar do tempo. Que energia, eu falei aqui hoje, vai melhorar o metabolismo da pessoa, anabolismo, catabolismo, órgãos, funções, tudo começa a funcionar em alto nível, equilibrado, harmonizado, harmoniza a vida da pessoa. Totalmente. Então, tá certo. Sinergismo. Agora, nesse caso, esse sinergismo, além de envolver isso tudo, né, envolve também análise, ponderação e reflexão sobre... Isso aí vem depois, mas não interessa. Não? Interessa é você, a base esse é o principal, mas esse aqui... Isso aí é secundário, isso aí sai na diurese. Você está entendendo? Eu entendo. Não tem problema. Tudo que você falou, eu concordo. Agora, nesse caso do recurso mental parapsíquico, tem uma conotação de compreensão... Uma boa parte das pessoas, tem gente que chega para mim e fala assim, eu comecei a fazer TENEPS, Valdo, eu não lia nada, agora eu sou ávido por leitura. É isso aí que você está querendo. Você é praticando a TENEPS. Ele não lia nada antes. O cara virou para mim, tem um deles, e falou assim, olha, antes de ler, eu comecei a ver, porque me informaram que eu devia de ler o manual da TENEPS. Praticamente foi o manual que eu li de capa a capa inteiro. Depois disso, estou ávido por leituras boas. Por isso, me dê umas indicações. Foi assim que o cara foi atrás de mim. Então, veja, se ele está melhorando por aí, pensa bem o resto. Agora, e as moças? Aquela moça que só lia telenovela e outras coisas mais nesse sentido. Começa a mudar tudo. Agora, isso é aquela pessoa que eu perguntei para ela, o que você lê? Ela falou assim, eu leio legenda de filme. Que filme? Comédia.
Então, está danado, né? É uma leitura que não tem saída, né? Estou encantuado. Se fosse mudo o filme. É dura. Eu perguntei para ela assim, e quando você lê, isso é uma mulher, quando você lê, você entende o filme? Entendo, Valdir, eu rio, tudo, entendo. Então tá bom. Então, ó, você tem jeito. Vamos arranjar um livro, aí vamos dar para ela o Homo Sapiens Reurbanizados. Vamos ver o que acontece. E dizer para ela, não pode quebrar a cabeça do seu marido com o livro, tá certo? Isso aí é para outra coisa. É 2,5 kg, não pode, é muito peso. Tá certo? Mas olha, quem é que está aí com o microfone? Tem alguém? Como é que nós estamos? É você? Tem uma coisa que eu não entendi bem. Fala. Há pouco o senhor tinha falado que a pessoa que fizesse o arco voltaico e fizesse logo a esterilização de energia, não sei se eu entendi bem. Não, ela não é isso, ela falou foi desviando a energia. Ela está desviando, ela não fez assimilação, ela faz que faz, mas não faz. Foi isso que eu entendi, aí que a pessoa escreveu. É das perguntas que estavam aqui. Isso aí está errado. Arco voltaico, a pessoa faz todo o acoplamento e faz uma fusão de energia com aquela pessoa. Agora, nessa hora, então, ela começa a assimilar tudo que está se passando nela. Agora, através da energia que está mexendo na sede principal dessa consciência, ela vai sentir tudo nela. Você está entendendo? Com o passar do tempo, isso é batatófilo. Não tem jeito de fugir. Agora, ali então, o que se passa? Ela já deu o diagnóstico, já viu o que é, já vai orientar a pessoa daquilo que ela precisa. Primeiro foi o acolhimento. Recebeu a consciência como se fosse um pintinho debaixo da asa. Tá certo? Agora depois, ela dá orientação. Agora depois, ela encaminha. Na hora que ela encaminha, ela vai se enxaguar, ela vai tomar banho. É a desassimilação, diz assim. É que eu tinha entendido que antes de desassimilar, tinha que trabalhar essa energia um pouco. Não, trabalhar, precisa trabalhar a vida inteira, toda hora. Isso aí não quer dizer nada. Agora aqui outra pergunta. Ontem, 10 minutos antes da TENEPS, uma amiga minha, muito ligada à Índia, me telefonou e ela me falou dos planos de passar um mês na Índia, no ashram do Sai Baba. 5 minutos antes da TENEPS, trabalhei as energias e me coloquei à disposição do amparador. Tudo corria bem, até que possivelmente uns 15 minutos antes do término, um coral de vozes masculinas cantavam música que parecia indianas. Achei que poderia ser música vinda do apartamento do vizinho. Entreabri os olhos e o som parou. Ao fechar novamente, a música continuou, até um pouco antes de terminar a TENEPS. Para mim não foi imaginação. O senhor acha que, de uma certa forma, acessei a turma dessa amiga que me telefonara minutos antes? Olha, pode ser, mas o que eu vejo mais sério aí é o seu amparador. Outra coisa, você tem que perguntar para você o seguinte: você se sentiu bem com tudo isso? O término final foi positivo? Isso é coisa do amparador, devia estar pegando aí para fazer assistência para a moça, alguma coisa que está sendo feita. Isso é assistência para ela. Afinal de contas, isso é igualzinho a TENEPS, é assistência. Ele esqueceu que tem a TENEPS em andamento. Olha lá. 10 minutos antes da TENEPS. Já está fazendo assistência para a pessoa. Agora, ele também não falou se a pessoa deve ir lá, se não deve, o que vai fazer, não disse nada, né? É a vida. Mas pode falar. Teve uma hora que você falou de extrasístole. Sim. Isso é problema de batimento do coração, mas parapsíquico, eu não entendi o que é. O caso todo é o seguinte, aqui. Eu, lá no Centro da Consciência Contínua, eu estabelecia e instalava um campo de energia. E eu mesmo entrava em transe para ver as coisas. Agora, com isso aí, havia um dia na semana, que era quarta-feira, que a gente reunia, no máximo, com 25 pessoas. E para desenvolver aquela turma e para fazer assistência direta. Eu, então, instalava um campo e via como é que era. E eu avisava para o povo: olha, se vocês começarem a sentir êxtase, sendo que você nunca sentiu nada, é normal. Se você sentir taquicardia de vez em quando e você nunca sentiu, isso também é normal.
Isso não tem nada que ver com um processo bravo, patológico, cardiologia, ou um processo de psicopatologia, não. Isso é o desenvolvimento parapsiquismo, que vai mexer no seu sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. A hora que mexe nisso, principalmente no periférico, vai mexer com o coração. Por quê? Os batimentos cardíacos, eles batem independente da sua vontade. É o sistema nervoso neurovegetativo que comanda isso. Ele trabalha por si. Por exemplo, você não fala, não, vou parar meu coração, não, vou fazer ele funcionar. Ele funciona independente de você. Agora, quando começa a mexer nisso, pode dar as alterações normais até assentar. O desenvolvimento parapsíquico exige isso. Agora, por exemplo, é aí que muito psiquiatra, ou clínico, ou cirurgião, ou cardiologista não entende nada disso, começa a dar remédio para a pessoa ou ver qualquer coisa. Não tem nada disso. Aquilo é fisiológico, ou parafisiológico. É da fisiologia. Aquilo está em andamento, está crescendo, vai evoluir, vai progredir. Agora, tem gente que começa a sentir isso. Não, isso aí me faz, meu coração está saindo pela boca, eu não vou lá mais. Então ele desiste disso. Agora veja, essas coisas ocorrem no desenvolvimento de parapsiquismo, até nas seitas, nas religiões, tudo quanto é lado tem isso. Que acelera o batimento, é isso? Acelera os batimentos, mas não é isso. Dá mesmo êxtase. Êxtase é o seguinte, ó, você está aqui assim, ó, está assim. Então. Agora vem um êxtase, então faz assim, entende? Êxtase é uma extra, uma sístole a mais. Agora veja, ela pode ser suave ou pode ser assim, rapidinha. Ela vai várias vezes, você sente. Eu tenho extrasístoles fisiológica faz 50 anos. Eu tenho. Agora veja, eu perdi vários amigos nossos no desenvolvimento disso aí, inclusive, não foi só no espiritismo, mas lá no centro da consciência contínua por causa disso. A pessoa chegava, começava a sentir o negócio, medrava e ia embora. É o melhor que ela vai embora. Porque senão os assediadores pegam a pessoa. É aquele negócio da pusilanimidade. Essa contração cardíaca pode prejudicar a pessoa dependendo se não, isso não tem nada, é desenvolvimento, só vai ajudá-la. Mas ela tem que entender o processo. Outra coisa, êxtase fisiológica, praticamente a maioria das pessoas tem, depende da circunstância. É quando o coração acerta o batimento. Mas a pessoa sente bem isso? Não, às vezes incomoda, é chato. E outra coisa, se o negócio é patológico, é muito chato, a pessoa sente, reclama. Ela está fazendo uma coisa, daqui a pouco ela para, que ela fica com medo do coração parar. Tem muita gente assim. É êxtase, entendeu? Agora, isso tudo tem que estudar, cada caso é um caso. Agora, o que eu estou falando é aquilo que acontece. Mas isso acontece... Agora, gente, ó, eu estou aqui com o mês de janeiro, segunda-feira é o menor mesmo. O maior é no domingo. A média de janeiro, de segunda, foi 86. A de terça foi 97. O mais, tudo é mais de 100. Os outros 5 dias da semana. Agora, no domingo, a média foi 148 no mês passado. Agora, aumentou bem, hein? Bateu o recorde de tudo aí, o mês inteiro, acabou. Você sabe disso, desde o início nosso. 148 no domingo. Aqui, ó, a média maior num mês. Isso nunca aconteceu. Mesmo quando houve curso aqui, tudo isso. Eu já tive tertúlia com 200 pessoas aí, desse jeito, por causa de curso. Mas 148 no domingo, com média, isso nós nunca tivemos. De modo que o tertuliário bateu o recorde. E segunda-feira realmente é. O outro seria terça-feira. Agora, o mais tudo é 111, 106, 137, 148. De modo que nós já temos aí uma noção de como usar o tertuliário, tá certo? Nesse aspecto. Você não acha que tem lógica que eu estou falando ou estou exagerado? Tem lógica, não tem? De modo que segunda-feira, possivelmente, nós vamos ter, todo mundo agora vai ficar de olho para ver se vai alcançar 100 pessoas na segunda-feira. Vocês acham que vem 100 pessoas? É capaz, né? É bem possível, né? Só falta 14, então vem. A média.
Agora, ó, o que a gente não pode falar aqui é sobre eleição. Essas coisas eu posso falar que não tem nada, né? Mas eleição não. Mas fala. Queria perguntar mais uma coisa. Se essas alterações fisiológicas aí, né, no desenvolvimento parapsíquico, mediúnico, não importa o nome, parapsíquico, se elas acabam afastando umas pessoas e impedindo de passar esse gargalo do parapsiquismo maior, né? Agora, isso como é que a gente pode fazer? Até que ponto que é só o autoassédio, até que ponto tem o heteroassédio? A gente nunca sabe. Entendeu? Porque se a pessoa está medrando, é porque ela tem heteroassédio. Quase sempre. Sim, então o único jeito é a pessoa ter confiança e cercando também de saber se a coisa é positiva. A primeira coisa que tem num caso desse é que a pessoa não tem a mínima confiança no amparador. Uma pessoa que não tem confiança no amparador já torrou tudo. Uma pessoa dessa, eu não pergunto muitas coisas para ela e nem posso fazer nada com ela. Se ela não confia no amparador dela, ela vai confiar em mim? De modo algum. Não, mas essa não tem tão cedo como passar, eu entendo, não tem como passar desse gargalo mesmo tão cedo, né? Porque é desconfortável. Até a Marina colocou no curso de dispersidade, você dizia para ela antigamente que você passar do gargalo da intelectualidade é mais fácil, apesar de necessitar esforço, porque é confortável, o que não acontece com o Mas agora, fisicamente, não. Quando mexe no coração, é um tabu, né? Cria problema com todo mundo. E o problema de disparar o coração, a pessoa pensa que está morrendo. Se ela não estava acostumada com isso antes, é um senhor problema. Tudo tem que ir com calma. Não, e tem várias outras operações. Eu, às vezes, tinha que dar aula lá em casa sobre cardiologia, mostrar tudo como é que era. Para não perder o povo todo, porque senão todo mundo ia embora. Lá com efeito físico, o negócio não era fácil. Mas e dentre as outras alterações, você considera essa mais que causa mais essa é a que cria mais problema. O medo da dessoma mesmo. Agora, do ponto de vista geral, de psicopatologia, não é isso. Não é só, a pessoa que vê o corpo em cima da cama. Essa aí é que põe gente mais... que os psiquiatras mandam todo mundo morrer mais cedo. Começa a dar remédio e mata a pessoa daí a pouco. Fora as outras de extrapolacionismo também. O que eu estou falando é aquilo. Você perguntou o que é o mais importante. O mais importante é isso. Está entendendo? É o que acontece mais. É muito comum. O caso é sério. Tá bom, obrigado. Agora, ó, quer desenvolver seu parapsiquismo? Não esqueça, esteira aeróbica. Eu fui falar isso, a pessoa começou a rir. Valdo, você não está falando errado, não? Você está ciente do que você está falando? Você falou esteira aeróbica. Eu falei, não estou errado. Eu entendo, está certo. Se você desenvolver o seu cerebelo, a psicomotricidade, você vai desintoxicar seu corpo, você vai melhorar seu estado geral, você vai predispor o desenvolvimento do parapsiquismo. Sim. Além daquela auto-reflexão na esteira. Hoje, por exemplo, eu estou com vontade de andar na esteira aeróbica. Isso mostra que eu estou cheio de endorfina. Isso é ruim. Entendendo? Eu estou falando para você. Eu estava aqui pensando antes. Não, eu estou esperando a hora de andar na esteira aeróbica. Eu quero andar. Isso é endorfina. Quando é assim, você tem que ir com calma. Se não der certo, você passa uma temporada sem andar. Isso é a cocaína do corpo. Está funcionando comigo. Eu estou com a corda toda. Você está entendendo? É um problema isso aí. Eu fui fazer muito exame, é isso que dá. Você está entendendo? Você fica muito bom, tinindo nos trinques. Tem vários nomes para isso. Cuidado com excesso de confiança. Agora veja, eu estou sentindo isso. Excesso. Entende? Eu estou para julgar aqui, queda de braço com você e tal, estou assim. O negócio não está fácil. Agora, estou sentindo isso dentro de mim. Eu estou te mostrando como é que são as coisas. Agora, como é que eu faço com isso? Eu, fico tranquilo, vejo as coisas todas. Porque se eu quiser, é só eu acionar a endorfina, se eu quiser, eu aumento até a minha pressão. Pela minha vontade. Eu sou capaz de fazer isso tudo. Entendeu? Então, holokarma, grupo karma, mas a coisa mais séria, ego karma, senão não vai. Isso é um perigo. Caminhada para isso tudo é impressionante. Né? Pois é. Você já conhece umas coisas dessas que eu estou falando, por isso que eu estou te dizendo. Usa de pobre, que é ficar andando, vou para o centro da cidade, volta. Abra o olho com isso. Vamos trabalhar. Agora, gente, eu já vou passar para vocês, por causa do horário, né? Está tudo certo? Bom, então
Então, vamos às pontuações da tertúlia de hoje. Votos online, 18. Perguntas respondidas online, 21. Perguntas presenciais, 22. Assinaturas no livro de presença, 82. E praticantes da técnica da Invexis, 19. Após a leitura dos verbetes, nós vamos ter 3 recados. O primeiro é da Côncius, é a Alzira. O segundo do Laboratórios do CAEC, a Aparecida. E o terceiro da Reaprendência, a Thaís. Então, todos estão com o papel na mão para a eleição? Então, vamos à leitura dos verbetes. Autopersuasão primária. Crescendo linguística imagética. Evolução agonística. Fenomenalidade. Funcionalidade. Ideia sutil. Momento da circunspecção. Mutualidade da comunicação. Picotagem das ideias. E somatório de esforços. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Alzira, voluntária da Côncius. Estou aqui convidando a todos que queiram fazer o Tenepsista cobaia do conscienciograma, que será ministrado semana que vem, na sexta, no sábado e no domingo, na sala da Côncius, no discernimento. Se alguém tiver interesse, pode procurar por mim, Alzira, pela Luimar ou alguém da Côncius. O curso será ministrado por 2 professores conscienciômetras e o EPICOM Mário Oliveira. Temos apenas 10 vagas. Se alguém tiver interesse, por favor, pode nos comunicar, ok? Boa tarde a todos. Nós estamos falando sobre o curso Imersão Laboratorial Técnica do Estado Vibracional. Esse curso vai tratar, já falamos diversas vezes aqui, eu acredito que os teletertulianos todos estão sabendo que vai ser uma pesquisa sobre o estado vibracional relacionado com diversas temáticas dos laboratórios do CAEC. E eu gostaria de falar, assim, hoje, uma novidade, vamos dizer assim, seria que a gente vai ter oportunidade, as pessoas que são motivadas a fazer o estado vibracional, têm automotivação, a gente vai estar pesquisando sobre as possibilidades, sobre a melhor forma de estar fazendo. Eu quero dizer que eu não tenho facilidade de fazer o estado vibracional. Então, segundo o princípio da descrença, a gente tem que estar, vamos dizer assim, experimentando. Se eu já não tivesse tido algum que tivesse sido patrocinado, eu diria que estado vibracional não existe, porque eu não consegui ainda pela minha vontade. Então, eu vou estar estudando, vou estar pesquisando. Tem uma pessoa que já é praticante do estado vibracional, que escreveu, a Evelise Vicenzi. Ela fez um trabalho sério, durante 5 anos, ela fez 20 EVs por dia, e eu espero, nesse evento, que eu vou estar como aluna, né, de estar tirando, vamos dizer, bastante proveito sobre como implementar essa técnica, que pelas poucas experiências que eu já tive, ela é muito eficaz. E os teletertulianos que tenham automotivação e que queiram fazer essa pesquisa, que queiram melhorar a sua performance no estado vibracional, nós convidamos. Vai ser agora nesse próximo final de semana, dia 7 e 8 de fevereiro, o final de semana inteiro. Vai ser durante o sábado todo, começa de manhã, 8 horas da manhã, e termina só domingo, às 8 horas da noite. Aliás, acho que vai ser às 5 horas às 5 horas do domingo vai estar terminando. Então, está aí o convite. A inscrição está aberta na recepção do CAEC. Obrigada.
Bom, boa tarde. Em nome da Reaprendência, nós gostaríamos de convidar todos os voluntários da Conscienciologia para a aula aberta que nós teremos neste sábado, pela manhã, dia 7 de fevereiro, das 9 às 11, aqui no Salão das Dinâmicas do CAEC, na nova sede da Reaprendência, com o professor Regrisson Alves, que também é colaborador nosso, a respeito do acolhimento enquanto favorecedor da harmonia intraconsciencial. Então, todos estão convidados. Obrigada. Para amanhã o verbete é Momento da Circunspecção, ganhou com 10 votos. Obrigada, boa tarde a todos, até amanhã.